Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro, é nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo, descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Aqui sou eu, Dani Muniz, host desse podcast. Estamos aqui para mais um dia descomplicado. Hoje nós vamos descomplicar a política. Aham, isso mesmo, bem por aí. Quero agradecer a todo mundo que está chegando no podcast, que está compartilhando os vídeos, que está trazendo feedback. Isso é super importante, porque, como eu falei para vocês, esse aqui é o nosso podcast, a construção é coletiva. E para o dia de hoje, quem está aqui comigo é a maravilhosa, fabulosa, encantadora Manu Vieira, vereadora aqui de Florianópolis. Vou deixar ela se apresentar para vocês e vamos construir essa conversa descomplicada sobre política. Bem-vinda, Manu. Ah, Obrigado por ter aceito o convite. Obrigada, Dani. Bom, Dani, a gente já se É, conhece, não é de de vários agora, carnavais, né? de vários carnavais, inclusive por causa da nutrição, né? Que eu Isso. tenho a honra de ter partilhado esse curso contigo ali na UFSC, Ela nossa era minha universidade. veterana, ela era minha Fui veterana. veterana, Isso. exatamente. Estou muito orgulhosa de entender o trabalho que tu vens trazendo aqui. E eu escolhi, sim, trilhar novos caminhos. Adoro nutrição. Saí da universidade, fui ter um restaurante com a minha mãe. Foram 15 anos de restaurante aberto. Montei outro em sociedade. Depois fiz um MBA em gestão de negócios. Fui para a área hospitalar. É Fui verdade. coordenadora do Hospital Bahia Sul, 5 anos. Lembrei, tu fez parte de gestão Exatamente. Resolvi hospitalar. que cabia um mestrado também, porque eu sempre gostei de estudar nutrição. Sim. Acho que a nossa área é maravilhosa, traz muita ciência, muito comportamento. E aí, hoje. Mas sempre falei de política, né? Desde 2012 ali falando de política e de repente, bem ser vereadora, aceitei. Até porque na época, gente, da faculdade, a gente se formou na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Ambas participávamos do Centro Acadêmico de Nutrição, que já é a parte mais politizada. Centro acadêmico, fizemos eventos. Eventos, Lembra aham, do evento do nacional de nutrição que a gente nacional, fez? aham. Ah, A gente estava sempre super envolvida com as coisas da parte política mesmo, né, da questão, e foi muito bom depois poder ver tu numa cadeira, né, ocupando um espaço levando a voz em muito do que a gente acredita, né, do que a gente vinha discutindo lá naquele tempo, né, e é bom entender que valores são para a vida, é né, verdade. isso E são é construídos antes do que a gente imagina, exatamente, inclusive. muito legal. E daí tu então, quando estava nessa parte de gestão do hospital, tu começou a se focar mais nisso na parte política, mano? Na verdade, já no restaurante, assim, eu me formei em 2005 e aí já emendei com MBA em gestão de negócios, até porque no empreender eu me achava incompetente. Aham. A gente sai do curso, Sim, né, com aquela impressão de que não sei gerenciar um negócio. De sim, fato, acho que o curso ainda precisa sofrer algumas atualizações no sentido sim. de te preparar mais para o mercado, De né? empreender, né, eu também fui Exato. fazer vários cursos, porque hoje a gente não é nutricionista, a gente é empresária, né, então querendo ou não, tem essa parte de gestão que é o calo no sapato de todo profissional da área da saúde, né. Ainda mais para nutricionista de produção, que foi uma Isso, área que eu sempre me isso. identifiquei. E ter o restaurante com a minha mãe foi uma experiência incrível, porque me deu, assim, uma dinâmica de legislação trabalhista, de entender fornecedor, mas também de entender os impostos, que eu achava muito injustos, e também as leis que vinham e modificam o teu negócio, Certo. né? Porque aí, de repente, tá lá tocando o teu restaurante, aí tu tem os cardápios. E aí, para imprimir um cardápio, né, Dani? Uhum. Poxa, vai ali sair uns 20 pila, dependendo do cardápio, de 20 a 100 A reais, 100 porque tem reais. cardápios que são maravilhosos, né? São Aham. obras-primas. E aí, de repente, vem um vereador que nunca trabalhou na área, e aí resolve fazer uma lei. Ah, agora tem que deixar descrito todos os ingredientes do. Aí são 60 Aí páginas. tu vai ter que vai lá e reimprimir tudo. Tudo bem, mas aí tu vai lá e muda a lei de novo. Agora tem que colocar um asterisco dizendo que contém lactose. Aí tá. Aí depois vem uma lei, agora tem que colocar um asterisco dizendo que contém ovos. Aham. Então, cada hora é uma coisa e às vezes uma conversa sincera com o garçom resolvia, sabe? Porque ele sabe qual é a demanda, né. Uhum, Isso, ele sabe qual é a demanda, né. exatamente. É isso. Então, claro, a indústria também tem que se adaptar para trazer mais informação para o consumidor. Tem, Tem, mas ao aham. mesmo tempo, não são leis de uma canetada que decidem as coisas. Precisa de conversa entre as Uhum, partes. Então, essa falta de conversa me deixava muito angustiada. Eu uhum. pensava, talvez eu não esteja participando dos espaços corretos, né? Aham. Mas, de fato, não tem espaço. Sim, Né? Tu exato. quer falar de política, tu quer falar com um vereador, tu quer falar com um deputado e tu não Não enxerga esse enxerga. canal. E Aham. aí foi me deixando meio. E eu percebi que eu não conhecia as pessoas da minha política, da minha cidade. Sim, Quando aham. a gente fala de política, a gente pensa presidente, né? Aham.
Mas aí a gente esquece do vereador aqui na cidade. E me incomodou que eu não sabia. Então eu fui estudar mais, fui pegar meus livros e começar a ler sobre política. Encontrei grupos que discutiam e acabei participando de uma palestra de um partido. Aí eu pensei, putz, eu preciso fazer parte para mudar algo que eu acredito que precisa mudar. A minha forma de ação é me introduzir nisso daqui para conseguir ser um agente transformador. Esse é É, teu eu achei que eu pensamento. podia, né? Porque se eu conseguir fazer um evento lá na Aham. nutrição, se a gente que já conseguia. 600, 700 pessoas a gente colocou dentro da UFSC, Exato! dormindo nas salas da UFSC, né? Foi Foi muito meio louco. louco aquilo. Foi meio louco, foi meio louco. Mas aí tu e assim, toda a experiência que tu acumula na vida te faz entender que tu precisa dialogar, conversar e construir, né. Perfeito. E aí como é que com quem eu estava dialogando? Não estava Uhum. sobre política, não tinha ninguém na minha família da política, Aham. né. Com quem eu estava construindo? Não estava. E Uhum. isso me incomodou, né. Eu acho que esse incômodo muita gente sente e externa numa reclamação. Isso. Também é digno, também é justo, Aham. mas eu acho que quando tu se torna parte da solução, que é mais o meu perfil, se torna assim, aí tu sente vontade de fazer Aham. mais, sabe? É, muitas vezes tem pessoas também até trazendo isso para o âmbito de vida, né, de nutrição, de tudo, quando chega num momento onde ela tá nessa fase, ao invés de reclamar ou se tornar parte da transformação, ela recua e se encolhe, né. Uhum. Então tem muitas pessoas, às vezes, que têm esse desejo da mudança, seja em qualquer setor da vida, mas elas, pela intempérie do momento, volta atrás, né. Eu acho que tu sempre teve eu conheço a Manu da época da UFSC, né, foi onde a gente teve mais relação, assim, então ela sempre foi aquela que enfrentadora das circunstâncias, né, então: "Ah, tá, não, vamos abraçar e vamos pra frente", né, então acho que sempre até porque tu trabalhava na parte de marketing, se não me engano, né, então Também, a tinha Nutri Nutri Júnior, né? Júnior, né, aquela parte Aham. toda, então tem Gente, a essa verdade é que resolução, eu né. estava lá pro rolê, sabe. É. Eu gosto de ser parte de algo que eu acredito. E Aham, aí se for tiver que lavar o chão, varrer, aham. pregar um cartaz, eu vou estar Você lá, tá lá. porque eu acredito que eu estou fazendo alguma coisa. Eu acho que as pessoas perdem a noção do Aham. quanto é importante cada ato em prol da construção, Sim. né. Puxa, se tu compartilhar um conteúdo que tu entende que é informação para o Aham. outro, poxa, já é alguma coisa, tu Uhum. mudou, tocou uma pessoa, sabe. Sim. E eu acredito nisso. Isso é uma coisa legal que tu falou ali quando a gente pensa, assim, de ter acesso, né. Eu vejo hoje, Manu, tô falando não porque tu tá aqui, mas enfim, porque é importante a gente ter acesso àquelas pessoas que estão ali, né, o vereador, principalmente na nossa região, né, que eu falo que Florianópolis é uma cidade muito provinciana, né, meio que todo mundo se conhece, não conhece, conhece, vai conhecer, né, tipo assim. Pergunta 2 pessoas, já deu, já tá na É, já família, já tá na já família, já entendeu. conhece. E ter acesso é um facilitador para nós cidadão, né, que consiga ter acesso à pessoa para poder realmente ter essa conversa. Uhum. "Olha, isso aqui não tá bom nessa região, o que que pode ser feito? O que que pode". Eu sei que tem muitas lideranças de bairro, tem algumas coisas assim, né, que facilita a comunicação, mas é bom deixar claro que qualquer cidadão pode ter acesso, né. Sim, e eu trabalho por uma política em que o cidadão tenha mais autonomia. Acho que as pessoas também estão, às vezes se sentem, um pouco mimados, vamos dizer assim, Aham. né. "Ai, mas eu não sei nem por onde começar a fazer um pedido de poda da árvore. Uhum. Nossa, por onde a vereadora tem que acionar o vereador". Então, Uhum. às vezes, a gente tem na figura do vereador, que muita gente faz a confusão, né, o que que faz um vereador, uma Aham. vereadora? Gente, principalmente fiscaliza o executivo, que Uhum. deveria ser a função maior do vereador. Parlar, né, que é um Uhum. parlamentar, ele vai para a tribuna representar, trazer a voz das pessoas, Uhum. trazer os problemas da cidade, né, dar voz para isso, e também, legislar. Daí tu tem as leis que tu pode produzir, e particularmente eu acredito mais em revogar leis, né, Sim. porque a gente tem lei demais, a gente nem sabe se a gente está sentado do Você jeito tá se tá correto às certo, né. vezes. Então acho que a gente tem muita lei que até não funciona, porque tu não consegue implementar e fiscalizar, né, e punir quando necessário. Mas, as pessoas confundem e acabam, usando o vereador muitas vezes como um despachante de luxo. Ah, adorei essa adorei essa É, conotação. é tipo: "Poxa, aqui tem uma reclamação para passar para frente".
Ah, eu não vou nem perder meu tempo, vou falar pro vereador que eu conheço. Tá tudo certo, tá ótimo, só que não deverias depender de um vereador para conseguir certas coisas, né. Perfeito. Preciso conseguir que arrumem o buraco da minha rua. Eu deveria poder reclamar como cidadão e a prefeitura ter uma agenda para fazer isso, Uhum, sabe, assim como a Casan, né, nossa uhum, concessionária sim, amada, querida. sim. Todo mundo tem um problema com a Casan algum dia, não deveria depender do vereador para conseguir Resolver. resolver. Tem um contrato que está instaurado na cidade, tu pode ficar no máximo 12 horas sem água, né. E a gente nem Então sabe disso, né? exatamente, então tu tem que, também se munir de informação e brigar por isso. E Uhum. claro, o vereador pode te ajudar a brigar por contratos da cidade, mas eu acho que também as pessoas deveriam testar mais os seus poderes, sabe, de Aham. cidadão. Eu acho isso muito bom, assim. E é legal a gente ter essa visão quando tu fala, de a gente se empoderar disso, né, dos Uhum. nossos poderes que a gente tem com relação à política, que eu acho que é uma, a gente vai pegando um ranço, né, Manu, isso é verdade, né, que não É. deveria, né. As pessoas, na minha primeira campanha, aliás, eu faço campanha desde 2016, desde que eu decidi me Aham, envolver com um partido político e acreditar em alguém, porque para mim também não era fácil. Eu aham, não estava na política, eu não conhecia ninguém. E tu desconfia de todo mundo, né? Porque a uhum, política se tornou esse ente em que tudo é corrupto, tudo é escuso, uhum, obscuro, né? Justamente pelo desconhecimento também. uhum. E aí eu resolvi apostar numa pessoa. Foi muito engraçado pedir voto pela primeira vez. Era um negócio Pedir voto pra tipo. uma outra pessoa, né, que tu vai Tu defender os fica: valores. "Meu Deus, tomara que ele honre essa minha confiança", porque é a minha credibilidade em jogo, né. Aham, sim. Mas pedi, deu certo, foi muito bacana, inclusive foi o Bruno Souza, Sim, aham. primeiro vereador, depois ajudei a eleger o deputado. E quando fui pedir voto pra mim, em 2020, que eu aceitei o desafio de ser vereadora, foi ainda mais engraçado e mais desafiador, porque primeiro tem que se ver como: A "Puxa, persona, né. preciso apresentar o que que eu importo na vida dessa pessoa para a Uhum. cidade", Sim. Qual a né. diferença que eu vou fazer na vida dessa pessoa e na Exatamente. cidade, né. Isso é muito desafiador, porque daí tu já fica refletindo sobre ti. "Será que eu sou competente o suficiente?" E nós mulheres fazemos essa pergunta um pouquinho mais, né. A Aham, gente se sim, testa mais. isso. E eu lembro de ter batido em várias janelas, porque eu vou muito pra rua, falo com as pessoas, né, continuo Uhum. fazendo isso. Eu lembro que eu olhei para bati para um moço, e muita gente não queria abrir a janela, porque não acreditava mais na política. Sim, aham, Isso é triste, isso é muito triste, mas eu digo que eu estar eleita, né, eu fui a quarta mais votada nessa eleição, foi aham. muito legal, dos 23 vereadores. E eu ter sido eleita sem padrinho político, sem Sim. sem Na dinheiro, sem primeira influência, eleição, né. a A primeira primeira eleição. eleição. Primeiro que eu acredito muito em Deus, então eu tenho um Sim. chamado maior, mas depois foi as pessoas estão dispostas a acreditar, Uhum, mas tem pouca gente se colocando pra cadeira também, uhum. Sim. principalmente poucas mulheres. Aham, sim. Acaba sendo um espaço mais ocupado por homens, né, hoje ainda é É. predominantemente ocupado por homens, né. 15% das cadeiras são das mulheres, né. Aham. Somos a maioria do eleitorado? Somos. Olha Mas só. ainda é muito difícil a gente estar disponível para ser uma Pra candidata. ser isso, é. Foi uma coisa que tu falou ali que eu achei muito legal, a gente tem excesso de leis, né. Uhum. Em um momento, assim, quando eu estava muito mais, né, a gente passa por momentos da nossa vida, nós como cidadão, que a gente está mais acompanhando, né, que eu estava o meu ex-marido que já faleceu, ele trabalhava dentro da Assembleia Legislativa, então eu tinha mais contato com a Uhum. política, né, era Uhum. bem forte. E eu lembro que, ele era assessor, né, eu lembro que na época ele falava muitas coisas de leis, parece uma corrida pelas leis, né. Quem vai fazer mais leis? Né, e daí começa a surgir umas coisas, assim, ele vinha com umas coisas, ele dizia: "Olha isso, que coisa mais" só para dizer que fez uma lei, É verdade, sabe. é Então, verdade. assim, a gente fica assim, né: "Meu Deus, olha quanta energia que poderia ser colocada em alguma outra solução, que é nessa questão das leis", né. Mas Então, é que, muita Dani, atenção. o que que é mais fácil, né, eu protocolar O dia do capim, o pode dia ser o do dia capim, né, ou eu, trabalhar para cumprir com a meta de saneamento da cidade? aham, sim. Né. Eu acho que aí tu tem que ter estudo técnico, tu tem que se reunir com Tem pessoas todo o especialistas, trabalho de tem networking que ali que tem que trazer o fazer. advogado, estudar o contrato, não é Uhum. fácil. E às vezes tu passa são 4 anos de mandato e tu não quer gastar meses ali na jornada de uma demanda que às vezes o teu nome nem vai estar lá, olha só, Aham. né. Para o político, que a política virou isso também, né. Ela é tão fisiológica que tu acaba pra se eleger, pra estar ali de novo, tu vai colocando pessoas ganhando capital político, não necessariamente.
pelo teu trabalho. Aham. Porque aí é que tá. Muita gente não acompanha tanto o trabalho, Sim. né? Então, puxa, eu gosto muito de fiscalizar, assim, a parte de saneamento, porque eu moro aqui, Dani. Aham, Eu sim. sou daqui da cidade e eu quero envelhecer nessa cidade maravilhosa, Uhum, sim. sabe? Eu quero envelhecer não ficando preocupada se vai ter um surto de virose na temporada novamente. Aham, sim. E aí, a minha briga é sim com a Casan, fiscalizo bastante. Mas, poxa, eu posso dizer que muitas vezes não sou muito acompanhada nisso, porque um dia nomear uma rua às vezes Dá mais Ibope. dá mais ibope, dá mais voto, talvez, né? Aham, No sim. próximo ano, mas. É, e essa questão de saneamento aqui na cidade, na ilha, eu moro no norte da ilha, né? Eu falo que eu moro numa zona meio rural, assim. Essa semana eu tava andando e tinha os porquinhos na rua. É uma situação porque nós somos uma ilha, Uhum. né? É uma estrutura de terra pequena, rodeada pelo mar, de uma natureza exuberante, fantástica, fabulosa, que eu acho que é o que faz a grande Ilha da Magia, né? De todo mundo vir pra cá e se sentir, "Ah, é aqui que eu queria estar, né? Uhum. Então, essa questão do saneamento realmente para preservar isso, né? Que é a essência da ilha. Né? É. Eu acho que é a base, né? A gente tem uma qualidade de saneamento, água, esgoto, né? Para tentar gerir isso tudo, né, Manu? É uma dificuldade, né? Eu fico pensando às vezes, Florianópolis é uma cidade maravilhosa e tem muita gente que veio de fora, né? Quase Aham, metade sim. aí do Eu pessoal. falo que a gente, né, as duas nós somos manezinhas, é artigo de extinção, né? Ai, Mas, gente, eu sou manezinha com muito amor e terceira geração, eu brinco assim, tem assim, de pedigree, de né? Os avós pedigree. são daqui. Sim, isso já é mais Mas raro ainda. eu acho lindo, como vereadora também abraço muito isso, quem escolheu vir pra cá. Aham, Porque claro. escolheu, sabe? Aham. E aí, por que que escolheu? Escolheu porque nós temos economia limpa, nós somos uma cidade que é 60 a quase 70% preservada em área Uhum. de preservação e unidade de Perfeito. conservação, né? Nós temos um povo educado, temos bons equipamentos públicos, assim, vou fiscalizar Aham, horrores, mas sim. não vou negar que eles Que atendem. funcionam. Aham, sim. Exatamente. E especialmente quando a gente vai para comparação, né. Uhum. Mas temos, e seguro, né, ainda seguro. Sim, E aham. então a gente tem tantas qualidades que é inevitável atrair pessoas. Uhum. E aí como é que nós pensamos com essas pessoas que quiseram Uhum. escolher aqui, o que vai ser o melhor para nossa cidade? Nós Sim. temos que brigar primeiro pelo que as atraiu, Aham. segurança, Sim. bons Os serviços valores, né, como são os públicos. valores de Florianópolis, né. Exato, a gente tem que lutar para preservar isso. E vou dizer, não é fácil, acho que é o trabalho mais difícil até. Aham. Mas, com certeza as leis que estão aí, não precisa fazer lei nova, sabe, Dani? Uhum. Precisa Sim. fiscalizar, O que tem conversar, acontecendo. cobrar, né, mas ao mesmo tempo, capital político é algo que às vezes, se Aham. mede por uma fala, né. Hoje a Aham. gente está muito nesse período, Isso, isso. né, deixa eu lacrar aqui, Deixa eu fazer um fazer discurso. os discursos, exatamente. Mas eu ainda sou uma manezinha que tá aqui pra querer defender um pouquinho mais a nossa cidade. Aham. E, em especial, também, eu olho muito para os empreendedores, Aham. que eu vejo o pessoal que assume o risco de abrir um negócio, né, com todos as dificuldades e as dificuldades naturais do negócio, Sim, porque, aham. poxa, eu vou Claro. abrir um restaurante. Não sei se vai vir gente, não sei se acertei no cardápio, não sei se contratei certo, Uhum. né? Tô Sim. sempre no risco de negócio. Sim. E ainda tem os riscos que a política te impõe, porque É o imposto. imposto que vem pesado, Uhum. né? Greve de ônibus, greve da creche da tua Uhum. funcionária. Aham. Então tem tantas outras coisas que vêm do Aham. serviço público que poderia não vir, deixar mais Deixar fácil. mais suave, né, pra gente que tá ali trabalhando, empreendendo, né. Sim, A gente estava falando aqui no começo, antes de começar a gravar, né, da greve que teve agora, né, do Instituto Federal, né. isso. 60 dias, né. 60 dias. E o quanto isso abala o comércio local, que ali daquela região, porque os bares, os restaurantes, eles vivem daquele público daquela Sim. região, né. E a Manu estava me contando que isso é um impacto muito grande, né. Às vezes a gente tem ali uma greve, né, num estabelecimento público, num equipamento público, como é o Instituto Federal, que movimenta milhares de pessoas ali, e aí tu não percebe a dinâmica da região. Porque muitas vezes tu vai morar num bairro e aí tu olha pro bairro e fala: Nossa, mas que triste, não tem uma padaria boa aqui, não tem um Aham, café gostoso, né? aham. E uma cidade gostosa é uma cidade que tu sente vontade de caminhar. Uhum, E tu vai encontrar na esquina uma pessoa que vive ali, sabe? aham, E da tua comunidade, e isso cria os laços. Isso uhum. cria senso de pertencimento, isso te faz ficar com menos raiva, né, de alguém que chegou e, Aham, sim. sabe, é um estranho pra ti.
e com mais raiva daquele que vem na tua cidade, joga lixo na tua rua ou faz alguma coisa para te Te ofende, né, ofende, como ofende, cidadão. ofende, ofende, ofende. Então a cidade gostosa é essa cidade, Uhum, sabe? É aí que a gente gostaria de procurar. E por que que eu não posso deixar fácil para existir uma padaria, para existir um uhum. comércio? E aí, quando esse comércio ele existe, ele depende de um fluxo de pessoas, é um risco que essa pessoa tomou. Muitas vezes ela investiu o patrimônio da vida dela ali. Aham, sim, tudo que ela tinha. Exato. E aí tu mirou, né? Puxa, estudei aqui o mercado. Imagina, quando é que uma universidade pública vai fechar? Uhum. Nossa, mas experimenta fechar por 60 60 dias. dias. O impacto que acontece no comércio local, nos restaurantes, em tudo, né? Exato, a gente tem uma rua ali na frente que quase todos os negócios pediram empréstimo para É, continuar se mantendo. isso é E é outro pesado. risco que eles tomaram, porque o juro que ele paga em cima disso, aquele dinheiro que ele não estava preparado para Não tava pra pegar. pegar, claro. Então é muito injusto, É, realmente. é essa situação. E a gente, assim, como cidadão, eu falo, né? De certa forma, a gente, às vezes, em decorrência de tudo que a política foi acontecendo, de vários. Vamos falar, usar a palavra escândalos, né? De várias coisas, a gente começa a questionar muito essa questão do poder, né? O poder, eu acho que desde os primórdios dos tempos, né? Ele colocou o ser humano em situações delicadas, né? Uhum. Então, quando a gente encontra na política, assim, meios facilitadores de a gente conseguir entender a gestão desse poder, fica muito mais fácil, né? A gente ter acesso como cidadão, né? Eu acho que a gente tem que sempre procurar se envolver dentro do que do que a gente consegue também entregar, né? Dentro da política, mas participar, né? Isso, acho isso importante de estar participando, né, mano? Como que tu acha que a gente, assim, pode participar mais? Esse é um ano eleitoral, é um ano que a gente vai ter que tomar decisões pela nossa cidade, né? Eu falo que Florianópolis, apesar de ser grande, ela é pequena, né? Aham. E a gente vai ter que tomar decisões importantes pelos próximos anos. E como é que tu acha, assim, até porque tu já teve nessa posição, Uhum. né, de participar. De repente, Daniela, eu não tenho vontade agora de me filiar a nada, né? Eu estava falando para a Manu que quando ela chegou, eu não voto em partido, eu voto em pessoas, né? E a gente sabe que o partido existe porque faz parte do sistema, né? É assim que funciona o game, né? Para poder estar trabalhando lá. Mas como é que a gente faz, assim, para estar mais participativo dentro desse contexto? Como é que tu fez isso dentro do teu contexto, né, de vida? Tá, primeiro assim, né, gente, política ela é chata. Ótimo. Chato, porque, gente, às vezes as coisas são feitas pra tu não entender, Aham. né, e quer ver, teve o tempo da censura, Uhum. mas também tem esse tempo de hoje em que tu tem tanta informação que é tão ruim quanto não ter a informação. Porque Uhum. tu não sabe qual que é a informação verídica, aonde que tu acessa, por onde que tu Isso. começa. Então isso é muito chato na política, Sim. né, é tu desvendar os caminhos, tu vai abrir um portal para tu entender como reclamar, da greve da creche do filho. Uhum. Poxa, não fui preparada, né, eu tenho que arrumar agora alguém para ficar com meu filho, porque eu contava com isso, e tá justo, porque tu pagou por isso, Sim, sabe, aham. os impostos estão lá. Então, na lógica, deveria não parar. Mas parou, e eu não fui avisada, e não teve assembleia, mas isso tá errado, porque deveria ter avisado com no mínimo 72 horas e tal. Então, vou avisar aqui, vou reclamar, preciso reclamar. Aham. Ou eu já desisti de reclamar? Uhum. Porque já aconteceu isso também, né. Sim. Aconteceu um furto na minha residência, né, roubaram o bujão de gás de um restaurante outro dia, né, abriram a gradezinha, roubaram o fu bo o botijão. E aí, fiz BO ou aceitei, Uhum. né. Então Perfeito. também tem isso, a pessoa se a gente não criar o mecanismo de preciso continuar reclamando, preciso me posicionar, Aham. não posso me omitir como cidadão, eu também não ajudo o serviço público. Porque veja, como é que o Como policial vai vai saber? saber que aconteceu? Né, e aí ele cria uma mancha criminal, porque, putz, BO aqui, BO aqui, BO aqui, opa, tem Opa, um espera grupo aí, aqui que essa tá região tá operando. acontecendo alguma coisa. Exato, preciso deslocar uma ronda mais frequente. A gente não tem braço para tudo, né, não tem como a gente ter um policial em cada esquina e dar um tapa na hora que Verdade seja alguém dita, essa é a acontece. verdade dos Essa fatos, é né. a verdade nua e crua. E outra, né, esse cara vai preso e o judiciário vai lá e diz: "Não, vítima da sociedade, joga de volta aí", Aham. né, "Nem vamos prender esse aqui". E aí tem pessoas com 50 a 80 passagens pela polícia na rua. Sério? Isso é real, assim. Porque a gente também tem um problema com o sistema judiciário. Então os poderes não se conversam, beleza. E aí eu acabo, como cidadão, às vezes, tentando entender qual que é o meu papel nisso, né. Aham. Isso, é isso que eu me questiono. E eu percebo que as pessoas elas podem fazer tão mais,
Então, mas de maneira muito simples. Aham. Eu convido algumas pessoas, às vezes, para reunião, né? Tento abrir consulta pública para algumas Uhum. coisas. Eu estou revisando, por exemplo, o Código de Postura da cidade, que Ah, é existe isso. joguei lixo na rua. Tá certo? Tá errado? Tá errado. Aham. Tá escrito lá no Código de Posturas que não pode. Qual que é o horário que passa o lixo, então? Vamos Aham. combinar aqui com a rua pra Aham. gente colocar esse horário? Porque ser um bom cidadão vai desde eu me informar como é que funciona minha coleta de resíduo sólido, né? Perfeito. Passou o caminhão, tá? O caminhão passa às 7 da manhã. Uhum. Pô, então Eu vou se eu botar 10 para puder 7 não colocar o lixo na rua à à noite. noite, porque vai vir a pessoa em situação de rua, ou vai vir um cachorro, ou Vai vai vir derramar tudo e lixo. vai mexer, É. sabe? E aí aí esse lixo vai entupir o bueiro, Uhum. que é a drenagem. E aí Isso. entupindo a drenagem vai alagar. Aí não é culpa da prefeitura, É o sabe? conjunto de coisas que levou aquilo que às vezes a gente poderia ter, no nosso papel, assumido a autorresponsabilidade daquele processo. Sim, mas eu peço assim, deixar um recado bem claro, é que as pessoas escolham algo que importa muito para elas. Perfeito. Escolhe uma coisa, né? Poxa, muitas mães, por exemplo, veem a educação dos seus filhos como algo que é primordial. Aham. Se envolve com essa escola um pouquinho, conversa com a diretora quando tiver oportunidade, bate um papo lá, vê o que está precisando, o que está faltando. Acontece. Às vezes Aham. os pais juntos têm tão mais poder do que um vereador, Isso. Perfeito. sabe? Uhum. Nossa, tá tendo muito índice de falta de professores. E a média é De eles 30%. estarem contratados, mas não estarem indo dar aula por, enfim, É, atestado. atestado, faltei. A média de 30% de falta. Nossa senhora. E aí, É muita 30% de coisa. falta significa que essa criança de 10 aulas, estímulos, 3 aulas interações não que ela tem. deveria estar lá, 3, às vezes ela fala, pai, tu pode vir pegar o O teu professor filho não aqui? veio. O professor não veio, sabe? Ou chama um substituto, mas às vezes não tem essa oportunidade. Uhum. Então, escolhe uma coisa para se envolver. Uhum. Sabe? Perfeito. Isso eu acho. A gente. É educação. Ah, saneamento. Poxa, como é que eu posso envolver Uhum. mais com saneamento, Manu? Vamos combinar então que saneamento é drenagem, é coleta de resíduo sólido, é esgoto e água, Uhum. né? Perfeito. Se faltou no teu bairro, liga pro vizinho, pergunta se faltou lá também, faz a reclamação, fica em cima. Aham. Sabe? Quando tu fica em cima, tem É. gente que já se sente pressionada e resolve mais rápido. Aham. Isso E é deveria ser verdade. assim. Eu lembro que uma época, quando eu estava mais engajada, né, faz um tempinho, foi a questão realmente da coleta de lixo, né? Uhum. Porque a minha região é zona rural de Florianópolis, eles demoravam muito para passar, né? Passava às vezes só uma vez na semana, assim, agora Aham. passam 2 vezes na semana. E ainda agora a gente está trabalhando a questão da coleta seletiva, né? Porque o que eu faço? Eu moro na Vargem do Bom Jesus, aí tiro dali, porque o orgânico eu tenho composteira em casa, né? Uhum. Tem composteira. Aí a parte do reciclado, eu levo até Canasvieiras, que daí lá eles fazem, tem uma outra casa, né, da família, e acabam Sim. fazendo. Então, assim, foi a forma que consegui organizar para resolver até o momento que vai. Como ali cresceu muito o número de pessoas, né? E claro, cabe muito isso que ela falou, né? A educação das pessoas para fazer esse processo, provavelmente daqui a pouco já vai ter, né? É, porque tem cultura envolvida, sabe? A gente Tem. viaja, né? Quando tem Aham, esse privilégio de viajar e observar outras culturas, aham, é muito legal ver assim. Nossa, Manu, tem que fazer uma lei pra não atravessar fora da faixa. aham. Precisava mesmo fazer essa lei, Dani? Sim. Sabe? Era o mínimo que a gente, né? O mínimo que a gente tem que fazer como cidadão, Eu né? lembro de um amigo que falou que veio com japoneses, chegaram do aeroporto, na época que ainda era no aeroporto antigo, Aham, carianos, né? aham, Cheio de sim. lombada, e Nossa. eles não entenderam lombada. Por Por que que tanta? lombada? E por que tantas? E aí ele assim, não, pra reduzir a velocidade. Mas não tem uma placa ali? Aham. O que que Aqui essa tem. pessoa fala? O que que a gente responde, Não sabe? tem Pois é, tem educação. uma placa. Tem A uma placa. informação tá clara, Aham. mas É isso aí. Eu lembro quando eu viajei, que eu tive o privilégio de levar meus pais e meu avô para Europa, e nós estávamos em Barcelona. Tu vê o que que chamou a atenção do meu avô, né? Na época, meu avô foi 2000 e ele estava com 93, 2000. Ele estava com uns 87, 86, 87 anos. Nós andando nas ruas de Barcelona, ele assim, parou num lugar. Galega, olha que coisa fantástica. Eu falei, o que, vô? Tinha umas, como se fossem uns tonéis, assim, mas muito bonitinho, que eram onde tu colocava o teu lixo de casa naquele local fixo e uhum, o caminhão passava ali, né, a coleta ali. Então tu tinha um local fixo, como se fosse uma casinha,
E ele assim, olha que maravilha para levar para Florianópolis de ter, né, dentro Ai, da que realidade graça. dele, né? Isso é muito E lindo, ele né? falou A assim, gente muito olhar a outra legal. cidade Aham. e comparar E com a comparar, e nossa. ele falou assim, isso é uma coisa legal, tira uma foto, tem uma foto dele do lado do negócio de lixo, e ele achou aquilo fantástico, Sim, diante de tantas coisas, né? Ah, ele falou, os fios que não ficam, né, em cima, aparentes. aparentes, que estão embaixo da terra, nossa, fica Uhum. muito mais bonito. Imagina Florianópolis com os fios embaixo da terra, meu Deus, que coisa mais linda. Então é muito legal a gente ver que isso, né? Isso é política, né? A gente começar a entender e talvez trazer ideias, né? Que a gente viaja, tem a oportunidade de viajar, de conhecer novas culturas e ver, pô, isso é legal, isso daria certo. Sim, e aí algumas críticas e aprimoramento, né, do debate vem muito nesse sentido, porque nós temos uma empresa, a Concap, aqui, que Aham. faz um excelente serviço, mas é muito cara ao mesmo tempo. E quando tu vê que uma empresa, e aí para quem é empresário, faz essa conta, né, 80, 90% da receita, né, do investimento, do que ela custa, é Aham. para folha de pagamento, aí tem alguma coisa errada, porque vai faltar dinheiro para investir em inovação. Uhum. E aí, tu temos esse problema do, por exemplo, da coleta Da de coleta de resíduo resíduos. sólido, né, coleta de lixo, onde tu tem, as pessoas, pô, arrastando o sacão de lixo, jogando manualmente. Imagina não é à toa que eles brigam tanto por um salário melhor, porque eles estão se machucando nesse serviço Bastante. Aham. bastante. Mas ao mesmo tempo, tu vai para o lado, tu olha para Buenos Aires, tu Uhum. vê caminhões, que é tudo processo automático, Sim. né? Aham. Sim, aqui do Aí, lado. poxa, eu preciso realmente continuar pagando um serviço que está machucando pessoas, que não tá Você bacana, poderia fazer outra né, se eu coisa. poderia estar inovando. Uhum. E claro que, aí a gente tem que partir de uma discussão de orçamento público e não entrar numa briga onde, eu sou contra a privatização, eu sou contra a terceirização, porque isso é diminuir os empregos. Mas aí, você está se colocando à disposição para ter esse emprego? Uhum. Sabe, Sim. para varrer o chão, uma varrição mecânica já existe hoje, mas a gente coloca senhorinhas para varrer o chão, Aham. sabe, da onde que isso é dignidade? Dignidade seria eu pegar essa senhora, qualificar ela para um serviço onde ela possa estar mais confortável, mais adaptada Sim. e dar boas Boas condições. condições de saúde, né? Então, não quer dizer tirar o emprego, quer dizer relocar daquele ponto para outro ponto através de políticas públicas que Isso, possam trabalhar a educação, possam trabalhar a capacitação, né? eu sou uma defensora de privatização e terceirização, Certo. mas eu não sou uma defensora a olhos fechados. Acho que a gente precisa olhar para o serviço que está sendo privatizado Uhum. e entender. Chamam muito de a uberização do serviço, né? Ah, É um entendi. conceito onde tu tira as pessoas, coloca elas para outro método, mas Uhum. às vezes tu não entendeu o que tu vai fazer com essas pessoas, Uhum. né? Eu vou trocar todos os caixas de supermercado por totens. Aham. Tudo bem, mas assim, para onde que essas pessoas serão absorvidas? O que que vai Eu me acontecer? preocupo, Uhum. sabe? Eu acho que a gente, como serviço público, precisa se preocupar. Elas Uhum. não serão absorvidas em 5 anos. Uhum. Sim. Precisa de uma qualificação, precisa de um olhar, precisa de uma transição em que aí sim o poder público pode ajudar. Mas uma coisa que não ajuda é a gente impedir a inovação. Sim. Aham. Ela Sim. vai Ela acontecer, vai ela vai se acontecer. impor, mas nós precisamos acompanhar o processo e tentar ajudar as pessoas, que são o Isso. foco da política, né? Isso é muito boa essa frase, né? As pessoas são o foco da política, né? E ela está aí para nos servir, né? Sim, Para nos sim. servir. A política está aí para nos servir. E a gente consegue aproveitar essa questão a partir do momento que a gente se coloca também nessa posição de servir ao público, né? Nossa, a Thatcher falava, né, que nós precisamos de um Estado que sirva as pessoas e não pessoas que sirvam ao Estado. Aham, Porque às vezes a gente se sente assim, né? A gente paga tanto imposto isso. e não consegue usufruir do serviço público Aham, que fica se questionando, pra quê? é. Por quê? Eu costumo dizer sempre no dia ali, entre o dia, são 2 dias os meus impostos, né? 5 e 20, se não me engano. Né? É E isso aí, o esse simplão. o simplão que vem. E eu sempre, quando eu pago, penso assim, né? Não tenho, graças a Deus, estou conseguindo pagar este imposto, mas eu torço muito para que ele volte para mim, para minha comunidade, né? De forma que ele realmente seja um agente de transformação, né? A gente paga, por exemplo, o seguro do carro e cai no buraco, Uhum, sabe? Então, assim, são coisas que vai machucando a gente. Eu acho que às vezes isso vai criando esse ranço que eu falo, né? Esse distanciamento com da certeza. política, né? E a ideia até do nosso bate-papo aqui é trazer as pessoas para mais próximo,
É. né? Sabe Aproximar. que a gente até tem um índice muito baixo de voluntariado quando a gente compara com países mais prósperos, como Estados Unidos, né? Aham, E é engraçado que o brasileiro tem um espírito muito solidário. aham. Agora, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, Foi lindo de ver a o que está união. acontecendo é a gente vê que o que está erguendo o Estado, além da força que eles têm, né, como cultura, como união, é o poder do povo. Com certeza. É o povo pelo O povo. povo pelo povo. Aham. E é muito bonito isso, mas também é um pouquinho triste. Eu vou explicar a minha frase aqui. Em países onde tu tem mais recurso, que tu consegue usufruir melhor do serviço público, né? Uhum. Tu tem essa segurança da instituição, tu consegue ser mais solidário, Uhum. né? Isso já Porque está fica mais provado. tranquilo com relação à tua Tu não precisa se solidariedade. defender, tu não precisa Aham. pensar que tu vai ser passado para trás, ter uma reserva financeira para bancar uma mudança política ali na frente. Sim. Então, tu consegue pegar esse dinheiro e dizer, não, vou ajudar essa instituição a qual eu conheci hoje e tenho carinho né, a filhotes abandonados, Aham. crianças precisando de um lar, Sim. vou ajudar aqui. E o brasileiro, mas na hora do sufoco, o brasileiro é muito Ele solidário, vai. até porque ele percebe que, putz, ninguém vai ajudar ele. Aham. O governo não vai ajudar ele. É uma tristeza, assim, né, às vezes, é o solidário, é lindo o nosso povo, né, a união, mas é um pouco triste a gente essa sensação de desamparo, né, Sim, pelo poder e é público. triste demais porque, puxa, é onde está concentrado realmente poder e riqueza, Uhum, né? Hoje perfeito. é no Estado brasileiro. E eu brinco, assim, brinco não, né? Eu gosto muito da visão que o Paulo Guedes nos traz, que foi o ex-ministro da Economia. Ele nos traz uma visão de macroeconomia, onde o Brasil ele é a reserva do mundo, Dani. Uhum. Assim, eu fico muito triste quando alguém desiste do Brasil. É, aham. Eu entendo, mas eu Sim, fico triste. sim. Porque nós somos a reserva do mundo, Uhum. sabe? Ninguém, a gente vê China e Índia, bilhões de pessoas, né? Grandes potências Sim. realmente, despontando agora na economia também. Mas ao mesmo tempo, eles não têm comida. Uhum. Nós somos a reserva de segurança alimentar do mundo, porque a gente tem mananciais de água limpa, de água doce e espaço para produção que nenhum outro país tem, Perfeito. Aham. sabe? A gente é a potência de energia limpa do Do mundo. mundo. Sabe, e a gente, sei lá, a Rússia. Só que a Rússia tem o desastre Desastres da de guerra, de tudo. Aham. exatamente. Nós não temos isso, sabe? A Sim. gente é imparável. Aham, Assim, sim. só realmente com a marcha reduzida por Aham, algumas decisões políticas. isso. Mas eu acho que a gente pode mudar esse E cenário. vamos aproveitar esse gancho, né, já que nós somos da nutrição, e tu falou ali a reserva de segurança alimentar do mundo, né, e essa questão também do acesso, né, hoje Uhum. que acesso a alimentos de qualidade para as pessoas, né, a gente teve formações bem parecidas com relação à agricultura familiar, a importância de ter políticas realmente para elancar e alavancar isso, né, e a gente criar uma cultura dentro da sociedade de consumo da agricultura familiar, né, o produto local, valorizar o produto local, isso é uma coisa bem importante, né, Manu? Eu acho que a política, bom, eu brinco que tudo a política toca, né, gente? Aham, sim, não tem como. Então, temos que olhar para o alimento como também um ato político, né? Aham, E isso. ali tu tem o subsídio do governo. Uhum. Aonde que ele está entregando dinheiro para agricultura? Será que está sendo bem alocado realmente? Sim. Porque daí nós temos impostos, né? O frango tem 30% de imposto, carne com mais ou menos a mesma Uhum. coisa. E aí, se tu fala que proteína tem que estar na alimentação do brasileiro, poxa, 30% é 30% é do bastante. governo. E aí, como é que a gente Como é que reduz fica? isso? Uhum. Né? Sim. Então, qual que é o incentivo que eu tenho para pensar um prato equilibrado? Aí eu Uhum. vou lá e dou subsídio num restaurante popular, por exemplo. Só que assim, eu tiro de eu cobro 30% de todo mundo, deixo difícil e depois Para subsidio outra. o acesso só para um pequeno grupo. E aquela galera que tá se alimentando de bolacha e, Aham. sabe? Porque aí é um grande ciclo, né, Dani? Porque, puxa, quando eu vou pensar contraturnos e educação, Uhum. eu penso as escolas, eu dou graças a Deus que as escolas realmente têm esse acompanhamento e muitas vezes, inclusive em Santa Catarina, 60% das crianças fazem a principal refeição na Na merenda escola. escolar. Aham, isso. Então precisa ter uma alimentação balanceada. É muito triste quando a gente troca isso, né? Como teve a pandemia do Covid, por Aham. exemplo, onde a gente teve escolas fechadas e os projetos sociais fechados também. Que as pessoas ficaram sem. As crianças comiam bolacha. Uhum. Bolacha. Criança pobre comeu bolacha e ficou barrigudinha e com cognição baixa, com dificuldade de aprendizado, déficit Uhum. nutricional, Isso. né? E a gente não vai conseguir recuperar tão cedo. Sim.
Uhum. Então, tem uma série de ações que são Uhum. Sim. políticas que a gente precisa estar revendo, Uhum. né. A gente não se preocupou em nada com as Aham. crianças nesse momento, sabe. É, Isso foi é. uma violência. Agora tu tem todo um mercado de subsídio e de incentivos do governo que talvez não esteja bem alocado. A gente precisa Aham. falar sobre isso, né. Sim. E é uma coisa que é gritante, né, mano, é uma coisa que a gente precisa falar, é agora já, não é depois, né, é prioridade, né, alimentação É é porque sair prioridade. do mercado com uma cestinha básica, onde a gente tem arroz, feijão, carne, legumes, gente, tá cada dia mais Tá difícil. difícil. Até o custo, né, da cesta básica agora é nessa questão toda que aconteceu, do Rio Grande do Sul, que a gente começou a muitas, né, surgiram várias instituições daqui da gente enviar coisas para lá, onde a gente foi, nós cidadão lá comprar a cesta básica para enviar, fala: "Nossa", né, esse é o custo da cesta básica. É, Floripa tem uma das cestas básicas mais caras do Brasil, né, Uhum. isso já é fato também. Sim. E eu estava até conversando com uma dona de restaurante esses dias, gosto muito de conversar com as pessoas para entender, né, a A ponta, dinâmica também. e ela falou: "Mano, tá tão difícil, né, porque aí agora a gente se rendeu ao Ceasa, né, todo dia tem que a gente se organiza para ir lá no Ceasa, sai do centro da cidade, pega uma fila todo dia, mas, tá difícil de calcular o preço do cardápio, porque num dia a cenoura, a caixa de 20 quilos lá da cenoura tá R$ 200, no outro tá 100, mas aí depois tá 250. É de semana que varia. Como é Varia muito que a gente consegue calcular um cardápio pra e trazer fazer. um preço para o consumidor? Quem está aguentando ali Aham. também é o empresário. E Uhum. é isso que as Sim. pessoas precisam entender. Quando aumenta lá, né, no Aumenta para eles governo, também. quando tem uma canetada que aumenta o custo, aumentou o diesel. Se aumentou o diesel, Vai aumentar tudo. inevitavelmente vai aumentar o preço do prato, Claro. porque tudo é transportado. Sim, Toda a exato. logística do Brasil hoje está É concentrada em caminhão. rodovia. Isso. Então, meu Deus, assim, obviamente que se tem um acordo lá que, vamos repassar o preço da gasolina e do diesel pro consumidor, vai aumentar tudo. Uhum. Sim, não tem como, né? É Uhum. inevitável que isso aconteça, né? Dentro desse contexto. Aí não é culpa do restaurante que ficou mais caro, né? É. Mas também é necessário dizer que muitos empresários, principalmente a alimentação, tem uma margem de lucro reduzidíssima. Pequena. E geralmente por causa disso. Você tem Aham. que aguentar tanto a flexibilidade que é muito difícil dizer: "Oi, o salgado aqui tá custando, né, meu prato executivo tá custando R$ 17 hoje. Aham. Aí amanhã tá custando, 24. né, semana que vem já é vinte e É. dois. Eu, quando eu tive uma empresa com mais duas sócias, né, nutris de refeições congeladas, a gente aguentou muito tempo, assim, mas justamente pela questão disso, pela questão dos custos, a gente teve, não, vamos repassar, porque daqui para frente a tendência é a gente não conseguir aguentar, Aham. né? Cara, foi uma época de, claro, são várias decisões para decidir abrir e fechar uma empresa. Né, são umas decisões, mas uma delas com certeza é isso, né? O custo para o cliente estava um custo muito alto e a nossa margem era pequena, muito pequena. Então, outro escalava muito em volume, né? Ou então realmente não consegue, né? Tendo dessa realidade. Claro que ambas, né, nós todas conseguimos nos relocar dentro das nossas logísticas, mas muita gente não consegue, né, mano? É, claro, e não é à toa que o meio da alimentação é um dos meios que mais tem oportunidade de emprego e de empreender, porque Perfeito. todo mundo cozinha alguma Cozinha coisa alguma em coisa. casa, Todo mundo precisa espero. comer, né? Todo É, mundo precisa comer. todo mundo precisa comer e todo mundo tem algum contato com a cozinha, né. Aham, sim. Hoje cada vez mais difícil, né, um Sim. miojo. Sim, aham. Ou pede pelo aplicativo de comida, né? Alguma coisa assim. Exatamente, exatamente, mas todo mundo tem esse contato, então muita gente começa empreendendo pela alimentação, mas ao mesmo tempo não se dá conta dos custos, dos Aham, riscos, né, do negócio e realmente fecha muito cedo. aham. Isso me dá uma pena danada, tanto é que quando eu estava como nutricionista, trabalhava muito com consultoria para esse pessoal. E é muito importante a gente ter essa visão, né, de que a política ela permeia todos os nossos passos, né? Do ato de se alimentar, o ato de tu pegar o teu transporte, o ato de tu viajar, de tu ir para lá, de tu estar no hospital, enfim, de tu ter, eu falo assim, né? Agora semana passada minha mãe teve uma complicação e eu consegui chegar na UPA, né? Uhum, E eu fui muito bem atendida. uhum. Muito bem atendida pelos profissionais que estavam ali. E eu lembro que quando ela saiu da UPA para ir para o hospital, o médico que atendeu ela, ele falou assim para mim, ela tá no Celso Ramos ainda na UTI, aí ele falou assim para mim: "Dani", já sabia o meu nome, né, todo mundo sabe meu nome lá. Ele falou assim: "As paredes estão descascadas, tu olha assim, não tá tão feio, mas tu tem a melhor equipe".
né? Então a gente começa a sentir assim, cara, isso é política, né? Uhum. Aqui, né? Vamos reformar, vamos botar uma estrutura que tu sinta-se acolhida no hospital, de tu chegar no hospital e dizer, nossa, que bonito, que bom que tá aqui, né? E ele falou Sim. assim, por enquanto aí ele falou, nosso maior brilho está na nossa equipe. Eu falei, que bom, né? Fico feliz. Mas a estrutura também, né? Então a gente vai questionando isso, né? Naquele momento vem aquele estalo, né? O que eu estou fazendo? Onde é que está indo meu imposto? Né? A gente começa a se questionar isso quando a gente passa por situações. Às vezes no dia a dia, né, Manu, a gente não para pensar sobre a Não, política com e como certeza. ela está gerindo a nossa vida e nosso dia a dia. E quando a gente tem alguma necessidade, ou é o lixo que não foi recolhido, ou é a greve que não sei o quê, ou é a água que faltou, a luz que não chegou, quando tem hospital, tu fala assim, pá, peraí, isso é política. Mas no Aham. final ela tá o tempo inteiro acontecendo na nossa vida, né? O tempo inteiro. E para mim, assim, essa conversa é muito boa, Dani, porque a política, ela se distancia das pessoas. Parece que a gente Isso. só fala a cada 2 anos, né? Aham. Mas ao mesmo tempo, isso assim, ó, 50% das pessoas vai decidir seu voto na última semana, tá? Uhum. Isso é fato. Talvez, né, tu não decidisse teu carro em 5 dias. Aham. Talvez tu não decidisse nem o que tu vai comer, às vezes, sabe? Aham. Né? Isso. Então, é uma decisão, tu tá comprando uma pessoa, Aham. né? Você está Sim. comprando um produto para os próximos 4 anos na tua Isso. cidade. Aham. Isso. Né? E eu espero que as pessoas se preocupem um pouquinho mais em analisar quem tá vindo, qual Aham. é a visão de mundo dessa pessoa. Uma Uhum. preocupação que eu tinha, nossa, eu não sei o que que essa pessoa pensa sobre preço do aluguel. Uhum. Sim. Ah, tá ficando cada dia mais caro aqui morar em Florianópolis e talvez nossos filhos não consigam morar na Mora cidade. daqui. Uhum. Porque eu não sei o que eles vão querer ser quando crescer e Aham. talvez eles não ganhem o suficiente para morar em Sim, o Florianópolis. custo de vida tá Sabe? bem E aí alto. tu fica pensando, mas o que que eu vou fazer sobre isso? Aham. Será que eu vou votar cegamente pelo aumento do IPTU porque eu preciso arrecadar mais impostos para eu conseguir entregar Aham. mais serviço público, né? Porque eu não estou conseguindo atender? E será que o orçamento público está justo? Aham. Então, acho que são brigas muito genuínas. A questão da UPA, por exemplo, agora temos a UPA precisa de investimento, Aham. precisa. E tem muita Sim. gente brigando também por um novo hospital. Uhum. Hospital que muitas vezes não é função do município. Sim, do E as estado, pessoas do até federal. Ah, não entendem. não Uhum. entendem as diversas Aham, complexidades, né. sim. Muita gente não frequenta o posto de saúde, que Uhum. deveria, porque Sim. o posto de saúde é pra prevenção, é a É. primeira porta. Meus pais são eu falo, a minha mãe é a garota do SUS, né, ela sempre escolheu isso, meu pai também, estão sempre frequentando e sempre muito bem atendidos, assim, né, só claro, a estrutura que precisa, né, aquela coisa que a gente sabe como é que é. É, e aumentou muito, como Florianópolis aumentou 30% aí de cidadãos, né, de 2010 para 2022, a diferença entre os censos, o que a Aham, gente tem é que não aumentou o posto de saúde. aham, sim, Não aumentou continuaram os muito. mesmos. Aham, Não aumentou muito a equipe, porque o espaço físico também é um limitador, né. sim, aham, E aí a gente tem bairros que cresceram como o norte da ilha, os aham, ingleses, a gente sim. tem Saco Grande, cresceu demais. A gente no Saco Grande que eu visitei lá, o número de atendimentos mês tá em torno de 20 a 25 mil. Uhum, sim. É muita coisa. Essa questão que tu falou, aproveitando, porque nós estamos vivendo essa era, né, das redes sociais e da forma do excesso de informação, né, Manu? Tu falou assim, é importante você saber dos valores das pessoas, da comunicação. Tu acredita que a rede social é uma forma da gente conhecer um pouco mais? Claro, quanto mais próximo a gente estiver, é melhor, né? Hoje, por exemplo, eu tenho acesso a ti, te mando uma mensagem, tu me responde, é mais fácil. Acho que tu responde todo mundo, na verdade, Eu mas respondo bastante. no tempo certo de cada um. Mas, assim, tu acha que a rede social é uma forma da gente. Eu uso, porque na nutrição eu uso isso, sabe? Eu falei, quer consultar uma tu quer vir comigo? Olha quem eu sou. Claro, ali eu sou uma pessoa de verdade, né? Eu tô relatando o meu dia a dia, a pessoa consegue sentir isso, né? E eu acho que é uma forma de, pá, mas será que ela compartilha dos mesmos valores? É uma forma de a gente talvez conhecer, né? Quem vai vir aí, para quem são os candidatos, como é que vai acontecer, né? Eu acho que melhorou muito o acesso às pessoas com a mídia social, Uhum. porque aí tu consegue fazer perguntas, consegue Sim. trazer tua informação. Também, Enquetes, tudo, né? exato, claro que aí funciona para quem quer expor isso, né? Aham. E quem tá sujeito a se expor, né, a gente sabe que cada vez que a gente se expõe, a gente tá sujeito a levar uma porrada, né, ou um sorriso, né, Também, e a gente tá também. pronto pra isso. Tomo bastante críticas, é importante também, a autocrítica, né, nós Aham. entendermos que não é qualquer coisa que é para expor numa rede social, ainda Sim, mais pessoas perfeito. públicas, mas ao mesmo tempo, e não esquecer que pessoas são pessoas. Isso Aham. também acho importante, sabe, porque às vezes a gente quer
A gente quer um político que seja 24 horas a favor da população ali e Aham. tal. Eu mesma, às vezes, tem vezes que eu tenho 4 agendas no mesmo tempo, Uhum. né, de política, porque se tu pensar saneamento, educação, saúde, Aham. Tudo empreendedorismo, junto. inovação, é tudo junto acontecendo e cada um tem o seu nicho e você gostaria de prestigiar. Aham. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma família acontecendo, Tua vida né, pessoal acontecendo, tuas também tem logísticas, a né, o teu vida. autocuidado, o teu treino, tua Exatamente. alimenta tudo, né. Eu tento fazer exercício todo dia e às vezes eu me sentia culpada, porque eu pensava: "Nossa, eu deveria estar trabalhando", Aham, sim. sabe. Mas se eu não tivesse aquela meia horinha pra mim, De eu acho que eu não ia saúde, né. funcionar. Eu sempre falo, quanto melhor a gente está, mais a gente consegue servir, né, e isso é Verdade. importante, a gente tem que ter isso em Aí eu foco, lembro né. da máscara do avião primeiro em mim, é isso aí É isso gente, aí, vamos só respirar, ficar bem pra eu conseguir está atender os bem. outros, isso é bom. Manu, a gente tá encerrando, eu queria que tu deixasse aqui uma mensagem final para quem tá ouvindo aí, quem tá ouvindo no Spotify, quem tá vendo pelo YouTube, né, uma mensagem final aí da nossa conversa, fique à vontade. Ah, a minha mensagem, Dani, é de esperança. Aham, Esperança, porque eu vejo muitas pessoas desesperançadas. uhum, Eu acho que a desesperança é um sentimento muito difícil, porque tu para de acreditar. uhum, E isso não é possível para seguir, dar o próximo passo, uhum, né? Eu sou uma pessoa que tem muito otimismo, uhum, né? Eu vejo o Brasil como a potência que ele é. Eu sim, acredito que a gente precisa melhorar. E eu acho que isso está na mão de todo mundo, uhum, né? Assumir o seu poder de mudança em relação a isso. Estudar, né, um pouquinho sobre política é muito importante para ser um melhor cidadão e aham, entender o que tu também pode ajudar a construir na sociedade que tu almejas, aham, né? Ninguém é passivo nessa construção. É muito importante entender o seu poder individual e transformar isso em ação. Eu fico muito confiante que nós temos tudo para mudar, para construir um futuro lindo para nós, né? E uhum, Floripa merece. Floripa é. merece esse envolvimento. E uma última coisa que eu esqueci de falar, mas é do voto, né. Vote, né, eu sou dessa opinião, né. Olha, se tu não votares, tu tá tomando uma decisão também, Aham, isso. sabe? É a decisão do que E aceitar o que quem tá vier. se impondo vai continuar se impondo, Uhum, né? É a mesma coisa que ficar calado quando tu observa um crime acontecendo na tua frente. Pra aham. mim, não tem, é Essa crime, analogia, aham, é um sim. crime, Aham. sabe? Tu se omitir em relação ao que tu poderia ter feito, tem consequências. Uhum, E sim. então, votar é muito importante. Se tu tirar, assim, olha, 5 minutinhos para conhecer a pessoa que te disseram para votar, talvez já seja o suficiente para decidir um sim ou não, Sim. e vai te dar muito mais segurança na hora do voto. E eu vejo, assim, todo mundo que votou no meu projeto ou que Tu votou. acreditou? Nossa, é muito legal dizer: "Cara, que feliz que eu tô Porque de tá que meu voto cumprindo. elegeu alguém e que E tá esse alguém tá cumprindo. trabalhando". Tá cumprindo o que ela prometeu, ela tá cumprindo, né. Uhum. Isso é muito bom. É. Perfeito. Obrigada, mano. Obrigada por Obrigada ter vindo, né, também. foi uma conversa muito boa. E vamos em frente, né, no nosso propósito, nas nossas ideologias e vamos pra cima. Amém.